Nós respiramos para a produção da energia necessária ao nosso corpo. 98% desse oxigênio, ele é benéfico, ele é bem utilizado, mas 2% se transforma nos chamados radicais livres, que em condições normais, o organismo ele tem condições de minimizar, de lidar com isso. Mas por causa das condições do dia a dia, do estresse, da má alimentação, ou de alguma doença, ou de alguma medicação, a gente vai ter um desequilíbrio. E aí começam todas as doenças. Então a medicina ortomolecular, ela visa reequilibrar esse organismo, a fim de tratar ou prevenir as patologias que podem decorrer ao longo da nossa vida. Quando você está estressado ou quando você está deprimido, ocorre um desequilíbrio no seu organismo e você vai ter uma necessidade maior de alguns nutrientes. E se você não repor isso, e hoje em dia a gente não consegue repor só com alimentação, porque a nossa alimentação está cada vez mais deficitária, o uso de agrotóxicos, pesticidas, as técnicas de conservação, transporte, armazenamento, então o alimento que a gente ingere hoje, ele já não tem mesmo o mesmo valor nutricional que o alimento que os nossos pais, os nossos avós, né, ingeriam. E com isso a gente vai criando deficiências e a gente vai adoecer em virtude dessas deficiências. Esses elementos são, por exemplo, cálcio, magnésio, selênio, exatamente, esses elementos químicos, vitaminas, minerais essenciais à manutenção do nosso corpo. E aí, às vezes, por causa desses problemas ou da deficiência alimentar, eles faltam. Exatamente. E aí causa algum tipo de doença. E aí vão causar as doenças. O nosso organismo, imagina que nós somos uma indústria e que a gente precisa dos vários operários trabalhando simultaneamente para que essa indústria funcione. Se algum operário ele fica deficitário, ele não trabalha como deveria, se ele fica doente, a produção ela fica comprometida. Então é isso, cada um desses elementos, cada um desses minerais, cada uma dessas vitaminas tem uma função importante no nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem uma necessidade maior de vitamina C. Se ela não repor essa vitamina C, ela vai ter doenças decorrentes da carência da vitamina C e aí por diante. Como é que você identifica a deficiência de um desses elementos? Na parte de medicina ortomolecular, a gente tem alguns exames específicos, mas de modo geral, pela história do paciente, você já pode ter uma noção do que está em déficit, o que você tem que repor. A gente pede exames laboratoriais frequentes e, às vezes, um exame específico, né, da área para saber. Na verdade, a gente não trata doença, a gente trata doente. Então, cada um vai ter uma necessidade especial, não dá para a gente generalizar. O legal dessa medicina que a gente pratica é que ela consegue individualizar as necessidades e o tratamento de cada um, né? Cada um é cada um. Então, um tratamento que pode ser muito bom, uma medicação que pode ser muito boa para mim, pode ser um veneno para você. Então, o importante é isso, essa individualização da medicina, que hoje em dia a gente acabou perdendo. Mas eu posso, por exemplo, se eu tiver muita tendência a gripar, ou se eu tiver alguma questão, uma rinite alérgica ou um problema ósseo, problemas diferentes, eu posso procurar um médico ortomolecular para tratar isso preventivamente para que eu não tenha mais, ou é curativo mesmo? Eu vou atrás de uma cura? Não, você pode, não, você deve. Medicina ortomolecular, ela, antes de mais nada, é uma abordagem preventiva. Então, a gente faz muito esse trabalho preventivo. É muito mais fácil para mim eu prevenir que uma paciente tenha câncer de mama do que esperar que ela tenha câncer de mama e encaminhar ela para fazer uma retirada de mama, uma mastectomia e depois ter que fazer um tratamento de quimioterapia ou radioterapia. Então, essa abordagem, ela é principalmente preventiva. Mas, ainda que eu tenha, voltando ao meu exemplo da rinite ou da tendência gripal ou de um problema ósseo, tá, eu estou me tratando com ortopedista, com alergista, mas aí eu devo procurar um médico ortomolecular para me prevenir de todas as doenças, assim. Igual a gente vai no ginecologista, a gente deveria ir no médico ortomolecular todo ano para fazer, ou regularmente para fazer uma prevenção, é isso? Porque a partir do momento que o seu organismo está equilibrado, você não vai manifestar doença, porque a doença é um desequilíbrio do seu organismo. Então, a medicina ortomolecular, ela visa reequilibrar o seu organismo. Se você está equilibrada do ponto de vista bioquímico, a predisposição a desenvolver a doença vai ser muito menor. A gente ouve muito falar em medicina ortomolecular com artistas, assim,
pessoas que estão sempre na mídia e falam assim, parece que a pessoa não envelhece, graças ao tratamento ortomolecular. É por isso? É porque eles fazem esse tipo de prevenção? Também. Durante algum tempo, a medicina ortomolecular ela ficou até mal vista, que o pessoal falava meio assim, elitista, assim. Além de ser elitista, falava assim, é para rejuvenescimento, é uma medicina anti-envelhecimento, mas na verdade a coisa vai muito além disso. É lógico, se você tiver um carro de 1930 e cuidar dele, ele vai chegar nos dias atuais em boas condições, né? Agora, se você tem um carro de 1930 e deixar ele esquecido na garagem, ele vai chegar hoje em dia enferrujado, totalmente estragado. Totalmente enferrujado, estragado. É a mesma coisa ao nosso corpo. Se você está mantendo, se você está lubrificando, se você está limpando, se você está mantendo as engrenagens em bom funcionamento, você consegue chegar numa idade mais avançada, e hoje em dia a gente sabe que a previsão de vida do homem é cerca de 120 anos, então você consegue chegar numa fase mais adiantada da vida desfrutando de uma boa qualidade. Porque o que adianta eu aumentar essa longevidade, mas se eu não der qualidade de vida ao meu paciente? Por exemplo, eu vou viver até os 80 anos. Aí aos 70 anos eu tenho Alzheimer. Vou ficar dos 70 aos 80 sem lembrar o nome dos meus filhos. Então não tem vantagem de eu prolongar a vida assim. Câncer e outras coisas. E outras coisas, né? Então eu vou ficar vegetando 10 anos. O objetivo é que você possa viver mais, mas com qualidade de vida, né? Então a medicina hoje em dia ela busca isso, através de prevenir que essas doenças aconteçam.